Boa noite, mais um Jesus Expresso para se expressar a você, te revelar o profundo e oculto, aquilo que ele precisa mostrar a você sobre a tua palavra, para que você possa ter mais entendimento, conhecimento, conhecer mais o coração de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus, todos os dias, lá no Éden, na viração do dia, vinha e conversava com Adão a respeito de tudo aquilo que Adão precisava conhecer, entender, aprender. E Deus falava com Adão, face a face, todos os dias. Assim também Deus quer ter esse relacionamento com cada um de nós. Por isso estamos aqui, reunidos no teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz, onde está dois ou mais, reunidos no teu nome, ali tu estás. Obrigado, Senhor, porque não há Deus como o nosso Deus. Só tu és Deus, só tu és o Senhor, só tu és o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Por isso estamos aqui, Senhor, na tua presença, para fazer a tua obra, a tua vontade, no nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, um livro poético, um livro que nos ensina muito a respeito do propósito de Deus, de quem é Deus na nossa vida, de como Ele nos conhece e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Você que tem um irmão, irmã, um tio, pai ou mãe, um avô, uma avó, um vizinho, um colega de trabalho que precisa compartilhar essa palavra, compartilhe essa palavra. Você pode ajudar alguém a sair de uma situação difícil, você pode ajudar alguém a se converter, a conhecer a Deus, ser apresentado a Deus, para que a vida seja transformada, essa vida seja alcançada para a glória do seu nome. Então, abra sua Bíblia agora no livro de Jó, Jó capítulo 1, versículo 6. Você que é bom de Bíblia, já está com a sua Bíblia, então vamos ler a palavra de Deus. Amém? Diz assim, num dia, Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, falando assim, é hoje que eu pego Jó. É hoje que ele vai blasfemar. É hoje que ele vai falar contra Deus, vai reclamar de Deus. Mas, mais uma vez, Satanás foi derrotado. Mais uma vez, Satanás não conseguiu o intento dele, porque Deus estava no controle. Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Repita comigo, Deus sempre está no controle de tudo que acontece na minha vida. Pode falar isso para você. Pode ter essa certeza que o que você vai falar agora é verdade. É verdade da palavra de Deus. Deus sempre está no controle da minha vida. Deus nunca perdeu o controle da minha vida. Mesmo eu enxergando com os meus olhos uma coisa diferente daquilo que diz a palavra, mas eu vou ver
que no final Deus está no controle, que Deus nunca perdeu o controle. Diga glória a Deus. Não foi diferente com Jó, não foi diferente com esse homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diga glória a Deus. Pai, nós oramos por essa palavra, para que a palavra de revelação, a palavra de entendimento, de conhecimento, de verdade, de justiça, de amor, de fidelidade esteja nos nossos corações, para que possamos, mesmo apesar das dificuldades, opressões, das angústias, enfermidades, da escassez, da fome, da nudez, possamos continuar firmes no propósito de servir a Deus em espírito e em verdade. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Então nós estamos passando aqui numa leitura em que Jó que mostra para Deus quem ele é. E Deus dá testemunho perante a Satanás de quem era Jó, de como Jó andava com Deus, de como Jó era temente a Deus, de como Jó servia a Deus, como Jó era fiel a Deus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Jó era um homem que fazia a vontade de Deus na plenitude da sua vontade. E andava conforme tudo aquilo que Deus o revelava, mostrava. Diga glória a Deus. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Olha só, Deus dá testemunho. Deus faz isso também com aquele que é temente a Deus nos dias de hoje. Ele fala para alguém, ele usa a boca de alguém para que dê testemunho de você, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Deus vai usar a boca de alguém para exaltar você, para mostrar que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é temente a Deus, você se desvia do mal, você faz a vontade de Deus verdadeiramente. Deus faz isso. Ele usa a boca de alguém para mostrar que você é fiel a Deus, para te exaltar perante os homens. Isso é obra de Deus, é a vontade de Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu caminhar, o seu deitar, o seu agir, o seu pensar, o seu sentir. Ele conhece tudo de você. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Não pense você que o que você faz em oculto, Deus não está vendo. O homem pode não estar vendo, mas Deus vê tudo. Diga glória a Deus. Jó era um homem que tinha 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Mas ele não foi só pai de 10, ele foi pai de 20. Porque 10 morreram no início e depois teve mais 10. Olha como Deus faz. Deus opera na sua multiforme sabedoria. Deus faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada. Orava pelos seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Ou você começa a gritar e a querer dar ordem conforme a sua vontade, conforme aquilo que você acha que pensa que é. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é orar pelos seus filhos. Orar, interceder pelos seus filhos. Não adianta, maior poder é o que vem de Deus. O maior poder vem de Deus. Não é o poder que sai da sua boca. Você pode orientar os seus filhos, mas quando você quer uma mudança, quando você quer ver um milagre acontecer, é o joelho no chão. É o joelho no chão, é a oração que vai fazer essa mudança, esse impossível, esse milagre, essa obra poderosa que você precisa ver acontecer no vida dos seus filhos.
Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer. Tem coisas que você até mesmo já falou, só Deus, né? Só Deus nessa causa, só Deus nessa situação. E é só Deus mesmo, porque a força do seu braço não vai, a força da sua persuasão não vai, a força da sua sabedoria não vai, mas Deus pode. Deus pode mudar o seu filho, a sua filha, no rumo deste mundo que eles estão vivendo, deste caminho tortuoso, deste caminho errado, esse caminho que o inimigo anda usando, guiando, conduzindo, droga, prostituição. Só Deus. E Ele pode todas as coisas. A Bíblia nos fala que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então eu creio que Deus tem uma obra poderosa para fazer. Basta que você use a sua fé. Use a sua fé. Em uma época que ocorreu a história de Jó, essa é a pergunta difícil de responder, porque não como determinar com certeza que foi o autor desse livro. Existe uma referência de Jó no livro de Ezequiel, onde ele menciona ao lado de Daniel e Noé. Abre lá, o profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ezequiel, Jó, a única referência aqui no livro de Ezequiel que fala sobre Jó também, está lá, 14, assim, diz assim, o subtítulo é A Justiça dos Castigos de Deus. Vamos começar do versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela tanto fome, e eliminarei dentre dela os homens e animais. Ainda que, deixa eu botar o óculos aqui para ver melhor, ainda que entre eles, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, é uma situação em que Deus continua aqui dando testemunho de Jó pela sua justiça, pela sua integridade, pela sua verdade, pela sua vida, a vida que ele levava diante de Deus, comunhão com Deus. Importante a comunhão com Deus na nossa vida. Sem comunhão com Deus, hoje estava lendo sobre a videira verdadeira, que o pastor Álvaro colocou. Se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, nós estamos vulneráveis, à mercê dos nossos inimigos. Mas quando nós estamos ligados à videira verdadeira, ao Deus vivo, ao Deus presente, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, da fé inabalável, temente a Deus, se desviando do mal, íntegro e reto, andando em justiça e em verdade, não há quem possa te resistir a todos os dias da sua vida. Esta é a palavra de Deus. Existe alguma possibilidade de Daniel, mencionado por Ezequiel, não ser o profeta, não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto antigo, um texto ungarítico, que viveu em uma época muito remota, mas o certo é que Jó era um homem que tocava no coração de Deus. Jó era um homem que tocava no coração de Deus. Você tem tocado no coração de Deus? Você tem motivado o coração de Deus a te exaltar, a olhar para você, te abençoar com toda a sorte de bênção aqui na terra e nas regiões celestiais, em te fazer multiplicar os seus bens, multiplicar os seus filhos? Deus faz essas coisas.
Tudo que acontece debaixo do sol é vontade de Deus, diz lá o rei Salomão em Eclesiastes. Tudo que acontece debaixo do sol é a vontade de Deus. Amém? A Bíblia não diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e jumentos. Uma quantidade tão grande de gado na época que em Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Se houvesse aquela revista Forbes, os homens mais ricos do mundo, Jó estava encabeçando lá essa lista dos homens mais ricos. Jó era realmente um dos homens mais ricos do Oriente. Então Jó, ele tinha, para cuidar de tudo isso, ele tinha muitos servos, muitos trabalhadores que trabalhavam com ele na sua casa, na sua fazenda, aonde ele tinha todos esses bens em que Deus tinha dado a ele. E Satanás, um dia, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, o próprio Deus queria mostrar para Satanás quem era Jó. Quem era Jó. E Jó foi exaltado por Deus. Nesse dia, Satanás tentou fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, mas não conseguiu. Não conseguiu. Jó foi exaltado por Deus e Deus honrou a Jó ali diante do inimigo. E o inimigo, mesmo assim, ele queria fazer com que Jó caísse. Jó era temente a Deus. Jó andava na presença de Deus. Igual a mim, igual a você, igual a nós. Mesmo assim, você acha que você está livre de tentações, mesmo andando com Deus, mesmo andando na presença de Deus, conhecendo a palavra, você acha que está livre de um laço, de uma armadilha. O inimigo não quer que você ande com Deus, ande na presença de Deus, ande fazendo a vontade de Deus. Ele quer te desviar do caminho de Deus para andar nos caminhos dele, te desviar do caminho da luz para andar no caminho das trevas, te desviar do caminho da vitória para andar no caminho da derrota, te desviar de tudo aquilo que você recebeu como ensinamento, como conhecimento da verdade, da justiça, da vontade de Deus, para andar na mentira, no engano, nas trevas. É assim que o inimigo faz. E ele sabe muito bem quem é aquele que é temente a Deus, assim como Jó. Assim como Jó. E ele ainda falou, também Jó tem tudo. Tu dá tudo a Jó, tu cerca ele de bens. Olha a armadilha, olha como ele joga com a palavra. Satanás, ele é articulador. Ele gosta muito de jogar com a palavra, assim como ele fez com Eva lá no paraíso. Não é bem assim, você pode comer que não vai morrer. Né? E Jó foi tentado também. Jó foi tentado na sua riqueza, na sua saúde, com seus filhos, a blasfemar. A blasfemar. E Jó começou a passar por aflições. Quem não passa por aflição? Quem não passa por aflição? Aí no versículo 13 diz assim, e sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse, a Jó lhe disse, os bois lavravam e os jumentos passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram seus servos, a pilha e espada, só eu escapei para trazer a boa nova. Começou aqui as aflições de Jó. Começou aqui as tentações para que Jó blasfemasse contra Deus. Porque Deus tinha permitido aqui no versículo 12. Olha, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Você pode destruir tudo que ele tem. Você pode pegar tudo que ele tem. E Satanás começou com os seus laços, com as suas armadilhas, começou a roubar, matar e destruir tudo aquilo que Jó tinha, que era riqueza, que era bens.
Será que Deus está falando com alguém? Riqueza, bens, propriedades, coisas que você tinha conquistado e que achava que aquilo ali era um bem que ia permanecer eternamente, até que um dia foi tirado de você, foi arrancado de você. Nós não sabemos, né? As coisas materiais são perecíveis, mas as espirituais são eternas. As coisas materiais são perecíveis, são momentâneas, mas as espirituais são eternas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E de repente deram sobre eles os sabeus e levaram e mataram seus servos a fim de espada, e só eu escapei. Falava este ainda quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer essa nova. Mais uma notícia ruim. Quantas notícias ruins você já recebeu? E naquele momento Satanás já estava esfregando a mão e assim, agora ele se desvia, agora ele sai da igreja, agora ele não quer mais, vai querer mais saber de Deus, agora ele não vai orar mais, agora ele não vai ler mais a Bíblia. Era isso que Satanás queria fazer com que Jó fizesse. Era isso que Satanás já estava doido para ouvir. Que Deus é esse? Que deixa tudo aquilo que eu tinha conquistado assim, escorrer pelas mãos, acabar tudo de repente. Da misericórdia. Quem já perdeu essas coisas, que já teve uma situação assim, em que perdeu de repente aquilo que conquistou durante anos, levou anos para conquistar, e de repente perdeu tudo. Foi isso que aconteceu com Jó. E aí continua aqui a aflição de Jó. Falava, ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fim de espada, da espada. Só eu sobrei para trazer essa boa nova. Quer dizer, foi gradativamente a aflição de Jó, perdendo, sendo roubado, destruído nas suas finanças, na sua riqueza. Aí no versículo 18 fala assim, também este falava ainda quando veio outro e disse, então, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão, do seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer as boas novas. Está aí? Culminou com a morte dos filhos. Todos os filhos de uma vez só. Perdeu o camelo, perdeu o boi, perdeu o jumento, perdeu tudo aquilo que era bens, riquezas que já tinha. E para culminar, perdeu os filhos. Quem já passou por uma situação dessa e continuou firme com Deus, dá para tremer na base. Dá para tremer na base e pensar que Deus é esse. Como é que Deus deixa isso acontecer comigo? Como é que Deus deixa eu ter essa enfermidade? Como é que Deus deixa eu perder meu casamento? Deus tem sempre o melhor para nós. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Nós é que não entendemos, não enxergamos o que Deus está fazendo. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai fazer a sua obra com perfeição. Diga glória a Deus. Diga a Deus, tudo que Deus faz é perfeito. E não vai ser diferente na minha vida. Diga glória a Deus. Em outras palavras, quando Jó saiu da presença de Deus para atacar tudo aquilo que Jó tinha, em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira.
Tem muitas pessoas que às vezes pensam que vão para a igreja por interesse, ou vão para o reino de Deus pensando que vão conquistar. Como assim? Deus é o Deus de promessas, Deus é o Deus de fartura, Deus é o Deus de graça, de misericórdia, Deus abençoa aqui na terra e nas regiões celestiais. Deus faz a obra impossível que precisa acontecer na nossa vida. Mas nós não temos que buscar a Deus pelo que nós podemos receber de Deus. Nós temos que buscar a Deus por quem Ele é. E o que Ele é para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? O Criador de tudo. É o Senhor dos senhores, é o Rei sobre todos os reis, é o Rei que reina na minha vida. Essa é a mentalidade, esse é o propósito que Deus quer que entre na nossa cabeça. Que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor das nossas vidas, que tudo provém dEle, tudo é para Ele. Todas as coisas. Amém, igreja? Eu não tenho que estar buscando a Deus pelo que eu vou conseguir de Deus. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é na minha vida, pelo que Ele representa para mim. E quem sou eu para Ele? Quem é Ele para mim? Quem é Deus para mim? Eu sou filho de Deus. É como um pai aqui na terra, que é pai, tem que ser amado pelo filho, tem que ser respeitado, honrado pelo filho. Não pelo que o pai pode proporcionar de bens, de carro e de coisas materiais que o pai pode proporcionar para os filhos e filhas, mas sim pelo que ele é, o provedor, aquele que educa, aquele que dá um caráter, aquele que molda o caráter do filho. Deus quer moldar o nosso caráter conforme o caráter dele. Deus quer nos moldar, foi assim que Deus fez lá em Gênesis 26. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança real. Só que durante a caminhada o homem foi se distorcendo, foi deixando o mundo, a vontade da carne, aquilo que não era a vontade de Deus entrar na mente, entortar a mente, corromper a mente, mudar a visão, mudar o entendimento, mudar valores. Os valores foram mudados e ao longo do tempo, ao longo dos séculos, os valores foram mudados. Cada vez mais, hoje em dia, então, nem se fala. Os valores estão totalmente mudados. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Então, Satanás estava aqui falando, em outras palavras, que Jó só servia a Deus porque ele recebia de Deus. Deus é um abençoador por excelência. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. O prazer de Deus, a alegria de Deus é isso. Ele se alegra em ver o nosso coração feliz. Mas, em contrapartida, ele se alegra muito mais com a fidelidade que nós temos com Ele, com a sua palavra. Ele se alegra muito mais em saber que nós somos fiéis, filhos tementes, obedientes, não filhos rebeldes. Ele quer ver obediência. A obediência traz bênção. E a desobediência traz maldição para a nossa vida. Diga de misericórdia. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse a Jó a um teste, podendo tocar em tudo que ele possuía, exceto na sua vida. Pode tocar em tudo, menos na vida dele. Mas ele vai blasfemar contra mim. E Satanás pensou que ia ser vitorioso nesse intento. Mas ele perdeu mais uma vez, que um dos nomes dele é derrotado. Satanás sempre vai ser derrotado. Se você for temente a Deus,
íntegros, retos, desviando do mal, Satanás pode levantar o inferno contra você. E ele, o inferno, todos os seus demônios vão ser derrotados, porque Deus é contigo. Porque Deus está contigo. Porque Deus luta as suas guerras. Ele guerreia as suas guerras. Diga glória a Deus. Diante de tanto sofrimento que Jó passou, perdeu o boi, perdeu o camelo, perdeu o jumento, perdeu o filho, perdeu tudo. Diante de tanto sofrimento. Você já passou por sofrimento assim grande? Olha, todos nós temos o nosso calvário, né? Quantos já passei? Eu tenho certeza que você também já passou por alguns desses sofrimentos. Desses sofrimentos que você pensava, quando isso vai acabar? Quando isso vai terminar na minha vida? Quando essa dor vai acabar? Quando esse sofrimento vai sair da minha vida? Parece que não vai ter fim, parece que nunca vai acabar, mas Deus tem um propósito para tudo, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito para todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você entendeu isso? Está passando por sofrimento, dá glória a Deus. Vai orar, vai jejuar, vai clamar a Deus, vai pedir revelação a Deus. Está sofrendo, está gemendo, louve. Simplesmente louve, como diz aquela canção da Cassiane, né? Simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sentindo dor, louve. Ele vai ouvir o seu louvor e vai assim, poxa, esse meu filho me ama. E Satanás vai ficar furioso. Mesmo eu atacando, mesmo eu atingindo, mesmo eu roubando, mesmo eu tirando o que ele tem, ele ainda continua adorando esse Deus. Ele continua servindo esse Deus. Ele continua íntegro com esse Deus. Ele continua honrando esse Deus. É verdade, sim, vou continuar honrando a Deus. Mesmo em qualquer situação, em qualquer aflição, em qualquer tribulação, qualquer dor, qualquer angústia, qualquer perda, eu vou continuar honrando a Deus. Diga glória a Deus. Ô, galabachuri, cantarabai. Rei, darabai, fala, Senhor, com teu povo. Fala com o teu povo, Senhor, que está passando por dificuldade agora, na sua casa, na sua família, com o seu filho, na sua saúde, nas suas finanças, lá no seu trabalho. Fala com o teu povo, que o teu povo quer te ouvir, Pai. Quer ver a sua mão dando livramento, Pai. Socorrendo. Enviando, Senhor, os mensageiros, enviando os seus anjos para guardar nas ciladas e armadilhas que Satanás preparou já para cada um dos seus. Oh, cantarai, bendiquearai. Fala, Senhor,